Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um encontro da disciplina de Pentateuco. Sou o professor Alcione e vamos estar com vocês agora nesses minutos. Continuando a nossa última aula, vamos falar hoje sobre Caim e Abel. Como eu disse para vocês, o surgimento das duas linhagens humanas, a linhagem ímpia dos filhos dos homens e a linhagem piedosa ou santa dos filhos de Deus. Capítulo 4, né? Conheceu Adão e Eva, a Eva, sua mulher, ela concebeu e, tendo dado à luz a Caim disse: alcancei do Senhor um varão. E deu à luz a Caim, né? Eva teve uma alegria muito grande quando nasceu o seu primeiro filho, Caim. Ela ficou tão feliz que ela disse: alcancei do Senhor um varão, ou alcancei um varão com auxílio de Deus. Né? Então, eles ficaram muito felizes pela grande bênção que haviam recebido e entenderam que Deus estava restituindo a sua alegria depois que eles haviam cometido o seu grave erro e tinham sido expulsos do Éden. Né? Mas veja só, logo em seguida, Adão conheceu novamente sua esposa, Eva, e quando a Bíblia usa o verbo conhecer, né, o homem conheceu a mulher, significa realmente relações sexuais. Né? Então, Adão conheceu sua mulher novamente, e ela engravidou, e depois, num certo tempo, nasceu o segundo filho, Abel. Né? Então, tornaram-se adultos, mas a narrativa bíblica foca apenas nos dois. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Não é porque a Bíblia não fala de outros habitantes na terra que existiam somente Caim e Abel. Uma pergunta muito comum que a gente ouve as pessoas perguntando é assim: se existia somente Adão e Eva, Caim e Abel, com quem Caim se casou? Olha, a Bíblia, ela não é a história de todos os seres humanos de toda a história da humanidade. Senão faltariam livros para narrar tudo isso. A Bíblia é a narrativa histórica das origens do homem até o surgimento da nação de Israel e, a partir daí, do Redentor de toda a humanidade. Então, o que a Bíblia traz, os personagens que a Bíblia apresenta, são aqueles que têm alguma relevância para a história humana no sentido do resgate da humanidade. Né? Então, Caim e Abel eram personagens importantes para esse evento. Né? No futuro, viria o Redentor através desses dois, apenas. Mas existia, sim, muita gente, muitos habitantes na terra, antes, durante e depois de Caim e Abel. Adão viveu muitos anos, assim como Eva, e muitos mesmo, né? Então, é normal que eles tivessem outros filhos e filhas, né? Às vezes com grande diferença de idade. E é normal que em algum momento esses irmãos se relacionaram. Até então não era determinado por Deus a proibição de um relacionamento parental. Então era para multiplicar e povoar a terra. Então, em algum momento esses irmãos se encontraram. Bom? Vamos lá. O primeiro filho de Adão e Eva, o nome dele está relacionado diretamente com essa exclamação da Eva, né? Alcancei do Senhor um varão, ou seja, uma demonstração de gratidão a Deus. Depois que eles cresceram, tornaram-se adultos, cada um assumiu um ofício. A Bíblia diz que Caim, ele era lavrador, agricultor, né? E seu irmão Abel, ele era pastor de ovelhas, criava de animais. Em algum momento, eles aprenderam com seu pai, Adão, que deveriam fazer ofertas a Deus, demonstrando a sua gratidão ao Senhor e oferecendo isso como um culto a Deus. De alguma forma foi-lhes orientado a fazer isso. Em um certo dia, Abel tomou de uma das suas melhores ovelhas
uma sem mancha, sem defeito, né? Sem doença, e sacrificou esta ovelha ao Senhor. Era um culto de gratidão, culto de adoração a Deus desta maneira. Em contrapartida, o Caim ofereceu a Deus frutos da terra, do seu trabalho, né, das suas colheitas. E a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim. Muita gente vai dizer assim, mas que injustiça! O Caim fez o que fez porque Deus foi injusto com ele. Por que Deus aceitou a oferta de um e não aceitou a oferta de outro? Eu já ouvi muitas suposições, muitas pessoas, por exemplo, dizendo assim, o Abel tomou das primícias das suas ovelhas, já o Caim pegou do que estava sobrando da sua colheita, frutas estragadas até mesmo, e Deus não aceitou. Eu prefiro ficar com o ponto de vista de alguns teólogos que dizem, né, e isso é demonstrado depois em toda a sequência do Antigo Testamento, até Jesus Cristo, quando isso acabou, que o sacrifício agradável a Deus é o sacrifício com sangue. Então, para que haja um culto a Deus, um sacrifício agradável a Deus, é necessário que haja derramamento do sangue. Em algum momento Caim aprendeu isso, mas não obedeceu. Mas como é que ele ia oferecer um animal se ele mexia com frutas e verduras? Ora, ele poderia muito bem ter feito uma troca com o seu irmão, um câmbio, ou adquirido uma ovelha, né, para que pudesse sacrificar a Deus. Eles haviam aprendido isso desde o Éden, quando os seus pais pecaram e tiveram que se cobrir com a pele de uma ovelha, de um cordeiro, né, representando ali que a morte de um cordeiro sem culpa serviria para cobrir o pecado. Então, assim foi ensinado a eles. Mas o Caim preferiu não fazer desse jeito. E ainda cometeu o crime de assassinato, dando origem a essa prática na face da terra, entre a humanidade, e ferindo a Deus que havia criado o ser humano, né? Então Deus chegou até Caim e perguntou, onde está Abel? E a resposta de Caim foi bem mal educada. Acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Não sei dele não, não sei onde ele está. Caim, então, foi condenado por Deus. Condenado a ser fugitivo e errante na terra. Lá no versículo 12 do capítulo 4. Né? E ele falou assim, então, quem me encontrar vai me matar agora. Deus falou assim, não. Eu porei uma marca em você, e todo aquele que encontrar você, verá o sinal e saberá que não pode tocar em você. Aquele que tocar vai sofrer um castigo pior. Então você vai ficar fugindo e errando pela terra com esta marca terrível do seu pecado. Né? Muita gente, eu já vi muitas pessoas falarem, até pessoas de outras seitas, né, que essa marca colocada em Adão foi a cor negra da pele. Então, por muito tempo, algumas pessoas, né, que defendem essa teoria afirmaram que todos os negros da face da terra são a descendência de Caim, marcados com essa marca escura da pele. Claro que isso não é verdade, isso cai por terra, e nós vamos ver isso depois da história de Noé, dos descendentes de Noé, que após o dilúvio, cada um dos filhos com a sua esposa, e depois seus descendentes, povoaram uma certa região do planeta, e aqueles que desceram para próximo da linha do Equador, na África, no norte da África, eles desenvolveram, mais do que os outros, um hormônio chamado melanina, que é responsável pela produção da coloração escura da pele, para a proteção dos altos índices de radiação solar naquela região. O sol é muito forte no norte da África, muito quente, e como não havia protetor solar, né, o próprio Deus providenciou essa coloração escura da pele para aqueles que moravam naquela região do planeta, assim como
Os descendentes de Jafé, que foram viver nas regiões mais frias e pouco ensolaradas da terra, com muita neve, desenvolveram a cor da pele mais branca do que os outros, porque o branco não é ferido pela cor branca da neve. Já a cor negra, ela é queimada com a brancura da neve. Então tem toda uma explicação científica para isso que nós vamos ver depois, tá bom? O fato é que essa marca, ela foi um diferencial nas duas categorias de seres humanos que estavam existindo agora na Terra. Através de Caim surgiu, uma nova linhagem chamada dos filhos dos homens, ou linhagem ímpia, linhagem pecadora. Caim e sua esposa tiveram um filho, chamando ele de Enoque. Ele se tornou o pai dos povos nômades, porque o Caim foi amaldiçoado a viver errante pela terra, e o nômade são aqueles povos que vivem andando pelo deserto sem lugar fixo, montando barracas onde quer que parem. São os povos nômades. E o filho deles, Enoque, foi o ancestral desses povos. Também, Caim e Abel deram origem às linhagens dos tocadores de instrumentos musicais e de todos os artífices de ferro e bronze. Você pode ver depois lá na sua Bíblia a origem dessas linhagens, Os descendentes de Caim todos foram transgressores, todos pecadores, afastados de Deus e das práticas com Deus. As gerações futuras depois foram lembradas, a pensar e aprender com o pecado de Caim, dos ciúmes dele para com seu irmão, da sua falta de fé. Você pode ver lá depois em Hebreus 11:4, 1 João 3:12, Judas, versículo 11. Você vai ver referências a Caim, ok? O irmão de Caim chamou-se Abel, pode ser um derivado de um vocábulo hebraico que significa sopro ou vaidade, para prefigurar que a sua vida seria muito curta, um sopro de vida, rápido. Eu já falei para vocês que Abel era pastor de ovelhas no 4:2, que apresentou os seus melhores animais, as primícias das suas criações para Deus em oferta, e Deus recebeu. Mas por causa do ciúme do seu irmão, da sua desobediência, da sua carnalidade, ele foi assassinado, e muito brevemente tirado da face da terra. Então, aparentemente havia-se acabado a linhagem piedosa ou santa, que seria desenvolvida através de Abel. Mas então, Adão novamente conheceu sua esposa, e ela engravidou novamente, e depois de um tempo nasceu o seu terceiro filho, chamado Sete. A Bíblia diz que quando Sete nasceu, Adão já tinha 130 anos. Ele nasceu bem depois que Caim tinha matado Abel. E Eva deu esse nome para ele, Sete, porque ela dizia assim: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel. Esse vocábulo Sete talvez tenha a ver com o verbo conceber, conceder ou apontar, Após a morte de Abel, o pecado de Caim, a linhagem oficial de Adão e Eva foi estabelecida através de Sete, gerado à semelhança e conforme a imagem de Adão. Vamos lá. Gênesis capítulo 5. Eu vou ler com vocês aqui. 5 de Gênesis, versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe pôs o nome de Sete. E foram os dias de Abraão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu. Então, por isso que eu digo para vocês que existia muita gente na terra ainda. A Bíblia está focando apenas em Caim, Abel e Sete, mas a Bíblia é clara: Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e ele viveu 912 anos, como eu disse, com plena saúde, com as faculdades mentais ativadas, muito saudável, muito forte,
muito fértil, com certeza, né? Então ele multiplicou realmente e povoou a terra. Versículo 8. Todos os dias de Sete foram 912 e morreu. Tá bom? Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, então ele deu origem à chamada linhagem santa ou dos filhos de Deus. Sete casou, teve um filho chamado Enos. Presta atenção, Enos. O nome do filho de Caim era Enoque, né? Mas não é o Enoque que foi transladado por Deus, é outro Enoque. Esse Enoque de Caim era pecador. Sete teve um filho chamado Enos. Mas olha que interessante, Enos. Versículo 10. Viveu Enos depois que gerou a Quenã 815 anos. Todos os dias de Enos foram 905 anos. Tá? Enos, ele foi um homem santo, temente a Deus, porque ele havia aprendido com seu pai Sete, que havia aprendido com o pai dele, Adão, a buscar a presença de Deus, a cultuar a Deus, a oferecer sacrifícios aceitáveis a Deus, a adorar o Senhor Deus Criador. Então ele começou a fazer disso uma prática de vida. E a Bíblia diz assim, que a partir de Enos, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. E a partir daí, vieram os homens santos de Deus, na sequência, né? Noé, Abrão, Davi, e até chegamos em Jesus. Tá bom? Capítulo 6. Não, vamos terminar aqui no capítulo 5. Aqui, ó. Nós tivemos o Enos. Aí no 5. 5:19. Olha só, vamos prestar atenção, que maravilha. Linhagem santa dos filhos de Deus, a partir de 7. Capítulo 5, versículo 18. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Olha, é outro Enoque, tá vendo? O primeiro Enoque que aparece era o primeiro filho de Caim. Esse aqui é o outro Enoque da linhagem santa dos filhos de Sete. 5:19. Viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram tantos. Versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Muito importante esse versículo. 5:24 de Gênesis. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Existe um livro apócrifo, ou seja, da categoria dos não inspirados da Bíblia, do Velho Testamento. Ele consta lá na relação de livros, né, históricos, mas não bíblicos, que é o livro de Enoque. Traz uma narrativa muito mitológica a respeito da criação, do dilúvio e de outras situações, né? Mas esse Enoque desse livro, dizem os teólogos que é este Enoque que foi arrebatado por Deus. Enquanto estava andando na terra, Deus o tomou para si vivo, o primeiro homem arrebatado vivo, porque andou com Deus, Deus se agradou dele e levou para si. Tá bom? Capítulo 6, a corrupção do gênero humano. 6:1. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas,
Vendo os filhos de Deus, lembra? Filhos de Deus, linhagem santa, linhagem piedosa, a partir de Sete, que as filhas dos homens eram formosas, filhas dos homens, ou seja, linhagem ímpia, linhagem pecadora, a partir de Caim, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então, nesse momento aqui, as duas linhagens, a linhagem ímpia a partir de Caim e a linhagem santa a partir de Sete, elas se cruzaram e houve uma mistura que não foi abençoada por Deus. E aí surgiram algumas consequências disso. Existem muitas controvérsias a respeito desse texto, Alguns estudiosos, tanto cristãos quanto cientistas, arqueólogos, etc., eles trazem uma visão diferenciada, mitológica desse texto, dizendo que aqui se refere a duas classes de seres, os humanos e os anjos caídos. Então, algumas pessoas dizem que esses filhos de Deus seriam os anjos caídos que vieram relacionar-se com as filhas dos homens, ou seja, as mulheres. E através dessa relação, desaprovada por Deus, nasceram os gigantes. A outra versão tradicional, é aquela que eu falei para vocês, a linhagem ímpia a partir de Caim, a linhagem santa a partir de Sete. Então essa visão mitológica, que está no livro apócrifo de Enoque, diz que esses anjos caídos vieram para a terra, depois que foram expulsos do céu, e trouxeram todo tipo de conhecimento das artes, dos manuseio com metais, da agricultura, das armas, da guerra, todo tipo de ciência para a humanidade nova na terra. Eles trouxeram esse conhecimento e que eles se agradaram das mulheres e relacionaram-se com elas. Então, uma visão extra-bíblica, ok? Você vai ouvir falar isso em algum momento, então entenda que não é a visão cristã desse texto, tá bom? O fato é que a união dessas duas linhagens, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete, por não ter sido abençoada por Deus, deu origem a crianças deformadas, com malformações genéticas. E a Bíblia chama isso de gigantes ou nefilins. Esse texto nefilins aparece na Septuaginta, No texto original hebraico, o tamanho da pessoa nada tem a ver com o significado da palavra. O termo nefilim significa literalmente os caídos ou aqueles que caem sobre os outros, ou seja, pessoas malignas. Então, ao invés de falar que eram anjos caídos, quer dizer que são pessoas caídas da natureza santa, conforme foram criados para ser, Linhagem piedosa, linhagem dos tementes a Deus. O fato é, sim, que em algum momento da história humana existiram os gigantes. E o Golias, com quem Davi lutou, era descendente dos gigantes. Porque esses primeiros gigantes, que aparecem aqui no capítulo 6 de Gênesis, eles foram destruídos pelo dilúvio. Mas o DNA deles, ficou ativo na terra. Talvez em um dos filhos, ou nos filhos de Noé, ou nas esposas deles. O fato é que, depois do dilúvio, nasceram descendentes dos primeiros gigantes, que já eram um pouco menores. 2,5 metros, 3 metros, já eram menores que os primeiros gigantes, que os estudiosos dizem que tinham até 30 metros de altura. Alguns arqueólogos ou cientistas já descobriram muitos esqueletos dessas anomalias. Então, se você quiser, você pode pesquisar depois no YouTube sobre esse assunto, tomando o cuidado de não se desviar da verdade, não ser iludido com falsas teorias. É só para fins de conhecimento mesmo. Tá bom? Então, a partir desse momento, dessa união terrível aí, das raças, dos filhos de Deus com os filhos dos homens,
o homem se perverteu. Veja lá. Versículo 4, vou pegar para ler aqui para vocês. 6:4. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, ou seja, gigantes. E também depois, ou seja, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Aqui se encaixa Nimrod, que era um desses homens valentes, dos quais nós vamos falar daqui a pouco. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como animal, répteis e aves do céu, porquanto me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Nesse momento, a degradação, a corrupção humana era tão grande, a imundícia, o pecado, a carnalidade, a promiscuidade eram tão grandes que isso causou raiva e arrependimento em Deus. Então, ele propôs no seu coração acabar com toda aquela humanidade contaminada e recriar uma nova linhagem agora, a partir de Noé, com quem ele viria fazer uma aliança. Depois você vai ver a aliança noética, o início da dispensação do governo humano, e o símbolo dessa aliança, desse pacto, foi o arco-íris. Então agora nós começamos a narrativa de Noé e também do dilúvio. Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro. Nós vamos indo devagar, daqui a pouco nós vamos acelerar, porque temos muito assunto para ver ainda. Enquanto as aulas estão sendo online, a gente vai mais devagar, mais tranquilo, mas quando estivermos na sala de aula, vamos correr para que possamos alcançar no tempo oportuno todo o nosso cronograma. Espero que na próxima semana possamos nos encontrar e nos conhecermos também pessoalmente em sala de aula. Eu vou orar encerrando agora e desejo a vocês um final de semana maravilhoso que se aproxima. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, te dou graças, meu Pai, por este momento de aula, quando os meus alunos estão assistindo esta aula através do YouTube, Senhor. Eu peço que a unção que está nesse lugar seja sobre eles, mesmo que a aula está sendo gravada, e que eles possam receber, meu Pai, do Senhor, esse conhecimento e essa orientação. Que possamos estar juntos na próxima semana, que todos estejam bem, e se houver algum enfermo entre os meus alunos ou entre a sua família, que receba a cura, a libertação agora, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor Célio, obrigado, pastor Eliane, Deus abençoe em nome de Jesus.